Olá! É um prazer estar na sua companhia para ministrar o módulo de Direito Constitucional Aplicado. Meu nome é Michele Hartmann, sou professora de Direito Constitucional e neste módulo iremos retomar alguns aspectos históricos, conceitos e teorias importantes do direito constitucional. Meu objetivo é demonstrar que nós, operadores do direito, precisamos fomentar a supremacia da Constituição e assegurar a sua força normativa, e dominar as técnicas de interpretação e aplicação das normas. O nosso programa começa retomando algumas noções basilares do direito, tais como o conceito de norma, de ordenamento jurídico e interpretação jurídica. Isto porque as normas constitucionais não deixam de ser uma espécie do universo das normas jurídicas. E como normas, devem ser interpretadas. Do mesmo modo, só se pode falar em direito constitucional aplicado enquanto ramo do direito público responsável por estudar as normas que regulam as bases do Estado, determina sua estrutura, organização e fins, bem como a composição e funcionamento de seus órgãos, além de impor limites de atuação aos poderes e garantir direitos fundamentais. A partir do momento que retomamos a noção do que é o direito e destacamos que ele se molda a fatos e valores novos da comunidade. Começamos esta aula, então, focando os nossos esforços sobre a teoria da norma e do ordenamento jurídico. Acompanhe comigo. Sobre o conceito de ordenamento jurídico, nos ensina Norberto Bobbio. O direito não é norma, mas um conjunto ordenado de normas, sendo evidente que uma norma jurídica não se encontra jamais só, mas está interligada a outras normas com as quais forma um sistema normativo. A ordem jurídica, portanto, é um conjunto de normas jurídicas encadeadas e sistematizadas. Costumo fazer a analogia da ordem jurídica a uma corrente. Por quê? Porque a corrente possui seus elos, para que mantenha a sua força, é indispensável que esses elos estejam amarrados, concatenados entre si. Assim é a ordem jurídica. As ordens jurídicas também não se resumem a ser sinônimo de lei. A lei é uma das formas de expressão das normas. Estas podem se manifestar por outras fontes do direito, como o costume. O conceito de norma jurídica está ligado ao fato do jurista, ao conceber a normatividade das relações sociais, criar condições para a decidibilidade de seus conflitos. Assim, a norma é o seu critério fundamental de análise, manifestando-se como um dever-ser de conduta, um conjunto de proibições, obrigações, permissões, por meio dos quais os homens criam entre si relações de subordinação, coordenação, organizam seu comportamento coletivamente, interpretam suas próprias prescrições, delimitam o exercício do poder, dentre outros. Portanto, as normas jurídicas são dotadas de generalidade e abstração, apresentando comandos obrigatórios para seus destinatários e prevendo consequências para o caso de descumprimento. Mas, para o constitucionalista Luiz Roberto Barroso, o que seria a norma jurídica? Acompanhe comigo. Normas jurídicas são prescrições, mandamentos, determinações que idealmente destinam-se a introduzir a ordem e a justiça na vida social. Dentre suas características, encontram-se a imperatividade e a garantia. A imperatividade representa o caráter obrigatório da norma, e a garantia importa na existência de mecanismos institucionais e jurídicos aptos a assegurar o cumprimento da norma ou a impor consequências em razão do seu descumprimento. A norma jurídica é dotada de generalidade e abstração.
Tais prescrições poderão eventualmente decorrer do costume ou de princípios não expressos em um ato normativo. Todavia, nos países de tradição romano-germânica, eles constarão como regra geral de um texto escrito. Da mesma forma, o direito não se resume às normas jurídicas. Direito é aquilo que resulta da integração entre fato, valor e norma. O direito é uma ciência que atua sobre a realidade, moldando-a em função de certos valores e objetivos. Resumidamente, temos que o direito compõe-se de um sistema de normas jurídicas interligadas de maneira harmônica, a que se designa ordenamento jurídico. E as normas jurídicas, por sua vez, representam um padrão de conduta ou de organização de uma sociedade, um sentido genérico e abstrato, imposto coativamente pela autoridade estatal, para viabilizar a sua convivência de forma pacífica. Mas você pode compreender por que entender bem o sistema de normas jurídicas? Em que momentos devemos dominar este conteúdo? Será que no dia a dia esse assunto precisa ser dominado pelo profissional do direito? De forma podemos aproximar direito da realidade? Bem, antes vamos compreender melhor a questão do fato, do valor e da norma. Acompanhe comigo. Na linha do que há muito nos ensina Miguel Reale, direito é fato, valor e norma. Ensina a doutrina que são fatores que podem provocar a mudança de interpretação da norma dentro da perspectiva da atualização para a realidade. Acompanhe. O impacto de novas valorações sociais, como ocorreu com o caso do reconhecimento pela sociedade majoritária das relações socioafetivas e que impactaram diretamente no reconhecimento pelo direito de que as filiações não decorrem só do critério biológico, mas também afetivo. Superveniência de fatos novos, que modifiquem os dados da incidência normativa, como a descoberta pela medicina de técnica de reanimação cardiorrespiratória, que promoveu a mudança do critério de morte de parada cardíaca para a cessação das atividades neurológicas, garantindo-se a aplicação e a legalidade do transplante de órgãos. O advento de novas normas que interferem no seu campo de interpretação do direito, como no caso da lei aprovada no final do ano de 2014, que instituiu a obrigatoriedade da guarda compartilhada entre os genitores, independente da consideração acerca do consenso ou não entre os pais, que alterou a regra da guarda do Código Civil. Portanto, é da modificação dos fatos, dos valores e das normas que podemos, pela interpretação, aproximar o direito da realidade. Ainda é importante destacar que, para haver harmonização do ordenamento jurídico e, consequentemente, para que o direito possa ser aplicado, as normas jurídicas devem ser coerentes, interpretadas e sistematizadas para evitar as lacunas normativas. Acompanhe comigo o que cada um destes requisitos quer significar. A coerência está relacionada com a noção de que eventuais incoerências deverão ser supridas pelas técnicas de solução de antinomias, com os critérios de que norma hierarquicamente superior derroga norma hierarquicamente inferior, norma especial derroga norma geral e norma posterior derroga lei anterior. A interpretação sistemática diz respeito a não interpretar um dispositivo isoladamente, mas a partir da consideração do ordenamento jurídico como um todo. Assim, tem que se valorizar a figura do intérprete, pois é ele quem supre eventuais lacunas. Como instrumento de ordenação social, as normas jurídicas só adquirem eficácia no sentido de potencialidade de surtir os seus efeitos
e legitimidade, no sentido de fundamento legitimador do seu cumprimento, se observados dois requisitos. 1. Quando declarada sancionada pelo Estado. E 2. Se coincidir com as necessidades individuais e sociais. Portanto, o fator determinante para que uma norma jurídica não se torne letra morta é a sua capacidade de representação das necessidades políticas e sociais. Não podemos deixar de destacar que as necessidades são mutáveis ao longo do tempo e do desenvolvimento da humanidade. Para atingir a sua plena eficácia, a norma precisa passar pelo processo de interpretação. Mas como se dá isso? Acompanhe. Na modernidade, predominou os métodos tradicionais de interpretação, inspirados nas lições de Savigny, tais como a interpretação gramatical, que compreende a análise textual e literal da norma, a interpretação lógica, que procura identificar a harmonia lógica da norma, a interpretação sistemática, que promove uma análise global das normas, a interpretação histórica, identifica a origem histórica da norma, as razões constantes de seu projeto de lei, justificativa, exposições de motivos que resultaram na elaboração da norma. E a interpretação teleológica analisa a finalidade pela qual a norma foi criada. Contudo, esta noção de interpretação jurídica mostrou-se adequada em um momento histórico próprio, a modernidade. É que, até o início do século XVIII, a grande preocupação dos pensadores e filósofos do direito foi reforçar a ideia de lei como padrão de justiça. Isto porque o Estado legalista é aquele Estado que garante ao indivíduo a sua liberdade, pelo menos os direitos mínimos. Então, a modernidade, a época da modernidade, o Estado era absolutamente considerado legalista, ou seja, o padrão de justiça estava na lei. E os intérpretes eram absolutamente conservadores. Radicavam a racionalidade de suas decisões, ou seja, a justificativa, a fundamentação das suas decisões, absolutamente na lei, por influência do pensamento filosófico do positivismo jurídico e da preocupação em se manter um Estado de direito em oposição ao Estado absoluto de outrora. Então, para não correr o risco de voltar à centralização de poder de Estados absolutistas, o Estado moderno, o Estado liberal, busca o padrão de conduta na lei. Portanto, somente com o advento da Constituição escrita, para além de mero documento político, mas também jurídico, e com o compromisso de garantia dos direitos fundamentais do homem, é que a Constituição assume o centro do ordenamento jurídico. Movimento este que veremos na próxima aula sobre o constitucionalismo ao neoconstitucionalismo. Até lá!